Olá pessoal, bem-vindos ao programa Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com você? Tudo bem, Tudo Cris? bem, Katia Gaia? Eu E estou hoje nós ótima. vamos falar de um assunto que interessa muito você. Porque afinal de contas, você é um buscador. E para que você consiga trilhar corretamente essa busca, é necessário olhar um pouquinho para a questão do ego, né, Katia Gaia? Bem, o ego é algo, Cris, que na minha visão, ele consegue te complicar até. E também te desvia do caminho evolutivo, né? Da sua consciência. Porque se você primeiro ouve o ego, você vai ouvir o contrário, né? A contramão da vida. Então, o ego faz com que você se desencaminhe muito dos seus ideais e objetivos. Porque a faixa do ego é a faixa do poder, auxiliado pelo quê? Pela ilusão. Então, tudo que o ego te leva é algo ilusório. E nós estamos em busca do quê? Da Da nossa verdade, da essência nossa e da realidade. verdade. Então, na realidade, nós não conseguimos, pessoal, descartar o ego, né? Ele faz parte da nossa estrutura psíquica, mas, no entanto, nós podemos conhecê-lo e conhecê-lo a ponto de fazer ele aliado do nosso crescimento. Porque se a gente deixar, a gente perde a noção da realidade e começa a viver um universo fantasioso que vai nos levar a uma derrocada espiritual. Você sabe que eu assisto alguns vídeos e eu vou dar um exemplo interessante que eu vi numa palestra, um psicólogo ensinando você a lidar com o seu ego. Você tem que chamar ele para uma conversa. Sabe aquela coisa do anjinho e do demônio? É mais ou menos isso. Você coloca ele perante você. Quem é você? O que você precisa? Por que você está fazendo isso? E você vai entrando em acordo, em comum acordo, como se fosse sua sombra. Na verdade, a sombra, ego, são nomes dados à mesma coisa, provavelmente. Então, ele ensina você conversar com esta condição. E a gente faz meio que amizade. É verdade. Aliás, uma coisa que nós temos muita dificuldade em fazer é de sermos amigos de nós mesmos. E fazer com que o ego, nesse momento, seja aliado da nossa evolução, do nosso crescimento. E como que a gente pode fazer isso? Através da busca real do nosso crescimento. E como fazer essa busca do nosso crescimento? Eu errei? O que que eu fiz? Por que que eu fiz? Por que que eu estou agindo assim? Questione-se. E assim como você deve questionar tudo e todos, porque o que a gente percebe, principalmente no meio religioso, no meio metafísico, né, Katia Gaia? É Sim. muitas pessoas com egos exacerbados, siderados, que são líderes de várias seitas, de várias religiões, e que colocam o indivíduo a uma derrocada espiritual. O mais triste disso tudo, na minha opinião, é que quando você é conduzido pelo seu ego e você vai em busca, por exemplo, de um conhecimento que o outro pode compartilhar contigo. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Você vai para um curso, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa que está capacitada a te passar o conhecimento, ela fica o tempo todo só falando eu, eu. Tudo bem, experiências são muito válidas e a gente até faz isso, né, Cris? A gente conta nossas experiências, Claro, mas diferente de passar um aprendizado. A pessoa que vai para um estudo, para um curso, provavelmente ela vai para acolher outras coisas e não para saber da vida pessoal daquele palestrante ou daquele professor ou facilitador. Compreenda, se coloque um pouco no lugar do outro. Será que eu estou agindo assim? Porque quando a gente se depara também com uma situação dessa, a gente precisa olhar a não ser como a pessoa, ou se isso está dentro da gente, a gente não percebeu, é verdade, né? é Então verdade. também tem essas coisinhas que a vida mostra, né? Essas sincronicidades, os espelhos, são tarefas muito importantes para a gente reconhecer o quanto o ego está ocupando um espaço natural ou ele está siderado. É verdade. Inclusive, uma coisa que nós vemos muito, principalmente nas religiões, é o cara se intitulando o Pai do santo, Pai do a mãe do Santo, ou santo. então o enviado de determinada raça, o enviado de Jesus, de Deus, e ele é o pastor e todo mundo é ovelha. E a ovelha vai claramente e facilmente para o abate. Então, enquanto isso, nós vemos o quê? As igrejas
enriquecerem e os pobres empobrecerem. E por quê? Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos que alguém resolva a nossa vida, os nossos vazios existenciais. Então está na hora de começarmos a buscar a nossa realidade, que é interior. Por que eu estou sentindo isso? Primeira pergunta, por que eu estou sentindo isso? Por que eu ajo dessa forma? Quantas vezes nós não repetimos situações e precisamos, nesse momento, olhar para essas situações que foram repetidas para que elas não se repitam novamente? É verdade. Então, eu convido você a olhar para esse momento evolutivo que você está agora. É muito importante também, ao lidar com o ego, você compreender os seus limites. Limites são coisas que, na verdade, não existem. É o limite que você tem que ultrapassar para você alcançar seu estado de consciência. Quando você acha que está chegando lá, sempre tem mais um pouquinho. Sempre tem mais um pouquinho. Os estudos, se você for observar, pesquisa, estudo, é para a vida inteira. É verdade. É um profundo desenvolvimento que nós temos na vida. Às vezes eu deparo com pessoas que acham que são o supra-sumo daquele assunto. Gente, todo assunto é inesgotável. Então não existe a pessoa que tenha a conclusão definitiva sobre aquilo. Isto para mim não existe, viu? E não existe mesmo, até porque nós sabemos uma partícula do todo. Uma partícula em que nós não sabemos é 99,9%. Então nós somos crianças em aprendizado nessa escola chamada Terra. Então, o primeiro aprendizado primordial é o domínio das nossas emoções, o conhecimento das nossas emoções. Porque através dessa sideração de ego que existe aí, muita gente está se dando mal. E leva uma tonelada de gente a ser seguidoras de culturas, de fanatismos religiosos, de tudo o que vai levar a pessoa para o pior. É só você ver algumas seitas aí no meio ufológico, que aconteceu algum tempo atrás. Todo mundo acreditava naquela pessoa do Halibop, onde várias pessoas tomaram veneno. Tudo porque seguiram, sem questionamento lógico. Você deu a base de tudo. Sabe quando você está no ego negativo mesmo, né? Porque existe um ego que te faz ser positivo, que é a sua força interior, o teu destemor, coisas que são muito positivas. Mas o ego é quando você segue demais e você coloca toda a sua cegueira à prova do outro. Muitas vezes acontece de você começar a seguir um determinado local, seja ele religioso, seja ele o que for. A primeira coisa que acontece quando você faz por exemplo, você está seguindo alguém. Eu cheguei agora. Eu procuro questionar. Vou lá e questiono. Aponto uma determinada situação. Eu não estou julgando, eu estou apontando uma situação porque quem questiona aponta certas coisas. A outra pessoa simplesmente te ignora. A partir daquele momento você morreu para ela. É verdade. É impressionante. Isto não deixa de ser um ego. E é uma coisa negativa, porque a pessoa acha que só o que ela segue, o que ela faz, está certo. É verdade. Depois, com o tempo, a pessoa quebra a cara. Quebra. Eu mesmo posso falar isso de carteirinha. Fui avisada por Katia Gaia, há alguns anos atrás, a não participar de um centro espírita em São Paulo, porque ela me alertou o que ela via de errado lá dentro, mas eu não tinha essa percepção. E, no futuro, eu exatamente me ferrei. Então, assim, mas a gente vai aprendendo. A gente não nasceu com um manual de instrução, nem com uma bula, como vem remédio. Entendeu? Mas quem não errou, minha amiga? Claro, e a gente vai continuar errando. Mas quando a gente tem um pouco mais de lucidez, Katia Gaia, a gente vai buscando acertar mais. Vamos tendo escolhas mais coerentes, mais lógicas. As pessoas me perguntam muito, como é que vocês sabem se são assediadores ou amparadores de transcomunicação? Então, eu gostaria de explicar, eu quero que você explique também. Veja bem, uma pessoa que se contata em transcomunicação e faz um trabalho de 30 anos, como nós fazemos, lado a lado com Sônia Rinaldi, nós vemos claramente o seguinte, que as pessoas do lado de lá, que estão do lado de lá, que são amparadores, se não tiver coerência ou lógica o que eles estiverem pedindo, não tem nem por que seguir. Tem coerência, por exemplo,
uma pessoa mandar você matar um animal para você conseguir alguma coisa? Uma incoerência. Você vai matar um animal, você vai ficar comprometido espiritualmente com aquela gangue espiritual que pediu para você matar um animal e eles vão te fornecer o que você quer. É uma incoerência, você vai estar entrando numa roubada. Então, quando você vê um trabalho, seja ele, mas que seja feito em pró do bem geral, porque o que é bem para mim tem que ser bom para o animal, tem que ser bom para a carne, tem que ser bom para todo mundo, não pode ser só para mim. Exatamente. O que é bom tem que ser bom para todo mundo. E isto é uma coerência cósmica, chamada de cosmoética. Então, tem que ter discernimento. O cara te pediu, olha, você vá lá e enfia a cabeça dentro de uma bacia de água, se afoga, você vai fazer? Não. É incoerente, né? Então, assim, o que a gente tem visto em muitas seitas, veja bem, esses seres são telepatas. Você acha realmente que eles precisam de pedrinhas, de amuletos para entrarem em contato com vocês? Sinceramente, é incoerente. Na transcomunicação, nós prezamos pela coerência do que é pedido, porque nunca nós somos mandados. Aliás, uma das questões básicas de amparador é não mandar, ele respeita o nosso livre-arbítrio. O amparador real, ele vai respeitar teu livre-arbítrio e ele sempre vai trazer coisas para você raciocinar e para você decidir da melhor forma, sem interferir nas suas escolhas. E a partir do momento que é científico, né, Cris, a gente não vai usar nossa mediunidade ou qualquer outro aspecto espiritual para isso. Ninguém incorpora dentro de uma transcomunicação, né? Então, o que existe é antena. Nós estamos ali com o padrão de onda. E esses padrões de ondas, eles funcionam dentro disso. Nós somos uma antena. Então, eu participei e eu, incontestavelmente, eu digo, existe sim. Eu já vi muita coisa. Existe assediador? Depende do que você traz. Já que nós somos receptores, mas como o nosso trabalho sempre foi sério, a gente sabia detectar quando era um assediador. Sem dúvida. Nós soubemos detectar quando era uma mensagem coerente para o grupo. Ela nunca é individual, a não ser quando o indivíduo está passando por um problema e eles apontam muitas coisas. Nós tivemos tudo isso no grupo, né, Cris? É verdade. E além do que, né, o amparador, ele tem uma conduta assim, o que é bom para todo mundo. Agora, assim, há perigo em transcomunicação, Kátia? Eu nunca me senti ameaçada. Eu também nunca me senti ameaçada, entendeu? Quanto aos felinos, que são guerreiros, nem muito menos com os reptilianos. Nós tivemos até contato com vários reptilianos. E eu posso dizer de carteirinha. Zetas. Então, assim, a gente não pode acusar nenhuma civilização, porque nunca, até agora, ninguém nos atacou. Então, vamos deixar isso bem claro. Atacou sim. Os humanos. Os humanos, terráqueos. Terráqueos vivem atacando pela rede social, aliás. Aliás, todo dia, né? Mas, desculpa, enfim, piadinha, mas faz parte, né? A raça humana é uma raça ainda muito infantilizada que está crescendo. E um dia nós veremos também que esse não é o melhor caminho. Né? Mas eles nunca, sempre tentaram nos auxiliar. Nós tínhamos como base, eu sempre disse isso, nós tínhamos vontade de melhorar as aparelhagens sempre para poder ajustar e ter melhores transmissões, melhores áudios, melhores imagens. Nós sempre tivemos esta preocupação, nunca fizemos perguntas tolas, né? Nós sempre tivemos respeito por quem estava do outro lado, acoplado a este trabalho, porque existia um horário, existia um dia, nós realmente ali nós tínhamos, como temos até hoje, a seriedade deste trabalho. E o comprometimento, né? Veja bem, no trabalho pró-evolutivo, há que se ter comprometimento, porque ninguém está brincando de efeito Spielberg numa transcomunicação. A coisa é extremamente séria. Então, assim, a gente percebe, inclusive nas televisões, na própria rede social, nos próprios programas de rede social, muita gente achando que isso é uma grande brincadeira, falando coisas que nem vivem, nem percebem. Por exemplo, eu ouço pessoas dizendo que viajam, fazem viagens astrais a todo momento, a todo instante. Gente, não é assim. Você pode realmente fazer uma viagem astral esporadicamente, mas você não vai para o local que você quer. E você não se encontra com níveis muito avançados. Você vai sempre se encontrar com níveis que estão no seu nível. Até porque você não aguentaria uma onda elevada, uma potência máxima aí de seres evoluídos. Você imagina aí um arcanjo Miguel, por exemplo, contatar com você? Você não aguenta a potência de um ser desse.
Não é a proposta, né? Eu acho que a viagem astral, ela precisa ser ela tem objetivo. E todo dia nós, de certa forma, como espíritos, nós saímos do corpo quando dormimos. Mas para quem realmente quer fazer uma viagem astral consciente de um objetivo para aquilo, de lembrar, de acessar um estudo, qualquer coisa, hoje existem institutos capacitados a te ajudar. Então eu acho Verdade. muito incoerente as pessoas falarem de coisas assim esotéricas, exotéricas, e não importa, porque para mim realmente é balela e é muito triste, porque isso para mim é uma coisa do ego, né? A pessoa Claro. fala, eu saio viajar, tá bom, eu também saio todo dia, Todo a dia. Cris todo Você dia, viu? simplesmente não É todo lembra, né? dia. Então, desculpa, acho que você precisa estudar um pouquinho mais o básico para saber que você sai todo dia. Você só não lembra como o Cris falou. Agora, se você quer um trabalho interessante com a projeção, poxa, eu me lembro, nós tivemos uma pauta fantástica com o Marco do Instituto do Valdo Vieira, não é mesmo? Sem dúvida. Ele Olha, falou muito certinho como fazer e a responsabilidade disso. é verdade. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, assim como o Wagner Borges, são pessoas que praticamente são realmente pessoas muito sérias, que vão trazer realmente, não desmereceram ninguém, mas, pessoal, vamos ter lucidez, né? Ninguém vai fazer passeio, ninguém vai fazer uma viagem turística no astral, né? Para poder ficar depois trazendo notícias banais. Existe muita viagem, nós estamos com um guardião aqui. Voltando ao tema que nós estamos até abordando, Cris, eu acho interessante comentar uma coisa. Eu conheço a Sônia Rinaldi menos tempo que você, e conheço você antes da Sônia. Em nenhum momento a transcomunicação, esses estudos, eles estiveram sob domínio nem seu e nem dela. E ninguém. Todo o acesso sempre foi colocado a serviço. Nós sempre convidamos pessoas para fazerem parte do grupo, para poder estudar conosco isso. É verdade. A Sônia acabou de lançar um e-book onde ela ensina você a fazer a sua transcomunicação. E ela é um exemplo de humildade, que ela nunca ganhou dinheiro com isso. É verdade. Então, ego, vamos tirar daí. Cris nunca teve nenhuma escritura que só ela faz a transcomunicação e nem o grupo Cron que fazia as transcomunicações tão positivas. Por que a gente fazia isso? Porque existia tanto resultado positivo? Porque nós tivemos comprometimento e respeito por eles. Pode ter certeza que o resultado foi isso. Não é ego, a gente fala porque nós tivemos sempre este comprometimento. Porque sem comprometimento, você não vai conseguir se ligar realmente a seres mais amparadores. Ou, na realidade, o que a gente vê claramente é que existe uma grande confusão. E as pessoas fazem questão de confundir mais e não de esclarecer. Porque o que a gente percebe é que as pessoas, elas querem as coisas prontas. Eu li um livro, então já acho que estou sabendo de tudo, vou dar curso. Gente, há que se aprender, né? Há que ser líder de você mesmo, aprender para você poder falar, né? Experienciar para dizer. Porque o que a gente vê muito também, Kátia, é papagaio de pirata. Né? Nossa, tudo que eu ouço saio falando. Né? Ctrl-C, Ctrl-V. Tem muita gente que é teórico e não foi para a prática. Gente, o que te faz um bom profissional? O que te faz uma pessoa capacitada para ensinar algo? É a experiência aliada ao conhecimento. E conhecimento com sabedoria, porque se você não tiver sabedoria para usar o teu conhecimento, desculpa, nada disso é legal. E nós sempre tivemos o quê? A boa vontade de compartilhar com vocês, trazer pessoas muito legais para falarem sobre diversos temas. E ainda assim, a gente ouve os sabichões de plantão aí das redes sociais, que bate o martelo, né? Então, se você sabe tanto, por que você não vê até a gente? Por que alguns são tão inacessíveis e tem uma legião de seguidores? Nós já convidamos muita gente aí que pedem todo o tempo para a gente. Cadê essas pessoas? Bem, o enigma está aberto, né? É verdade, até porque assim, nós estamos no momento de dividir e compartilhar, né, conhecimento. E não reter, né? E não reter. Mas tem gente que tem medo de ser questionado. Sabe por que tem medo? Porque não vai ter respostas lógicas nem coerentes. E, na realidade, não é uma questão apenas racional. Essa energia chamada Deus, ela tem uma lógica em toda a criação.
Tanto que, se você pegar o número π, essa assinatura existe em toda a criação. Toda a criação é feita de forma aspiralada. Então, existe uma lógica por trás do grande arquiteto do planeta Terra. Então, gente, vamos ter lógica e direção e perguntar para que eu estou fazendo isso? Qual a finalidade dele? Aonde eu quero chegar? Para que você não perca a sua ProEx aqui. Para que você realmente saia daqui e dê um upgrade evolutivo. Bem, Kátia Guerra, vamos ficando por aqui, né? Bem, eu estou super feliz. Espero que vocês tenham entendido a nossa proposta em dizer para que você não seguir pelo ego, e sim pelo conhecimento. Porque muitas pessoas que acham que têm conhecimento, elas são embasadas no ego. E realmente é hora de você quebrar isto questionando estas pessoas. É verdade. Não acredite em tudo. Questione, experiencie. Vá ver se é real. E aí sim você vai ter uma experiência de mais de 1000 livros. Vale a pena. Bem, eu vou passar para vocês o nosso site, www.programenigmas.com.br, o nosso canal no YouTube, Cron TV. Se você, nós vamos usar essa palavra seguir, porque é o que está escrito lá. Siga, você receberá rapidamente, assim que nossos vídeos sobem, você já tem acesso a eles. Combinado? Muito obrigada por fazer parte desta corrente evolutiva chamada Programa Enigmas. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente.